Weska, lembre-se desse nome, daqui a um ano todos vão conhecê-lo. Dois eventos muito importantes no mundo. Um drone russo entrou acidentalmente no território da OTAN. A pergunta é, por quê? E também as crianças roubadas por um líder notável dos monstros morais de Moscou. Há também, por exemplo, a visita de Trump à China, mas vocês ainda vão ouvir sobre isso e nós também vamos falar sobre isso. Por enquanto, considero esses dois eventos os mais importantes de hoje. Vamos recorrer à história por um momento. Muitos anos atrás, os jesuítas diziam: deem-nos uma criança até os 7 anos e ela será o que quisermos que seja. Ponto final. Para sempre. Ponto final. Bem, a mesma frase com variações. Foi repetida por Lenin, Hitler, Mao Tse-tung, Pol Pot, Nietzsche, Ceausescu e hoje Vladimir Vladimirovich Putin. Todos os tiranos da história mundial, independentemente uns dos outros, em diferentes continentes, em diferentes séculos, em diferentes idiomas, em diferentes religiões, chegaram à mesma conclusão. E hoje, bem agora, enquanto você assiste a este vídeo, o que eles descobriram está sendo aplicado aos seus netos, aos meus também. Aos nossos netos, meus e seus, eu e você. Nós nem sequer suspeitamos disso, ou melhor, não suspeitávamos até hoje. Bem, vamos começar mesmo assim pelo artigo 5 do Tratado entre os países da OTAN. Mas antes, por favor, aprenda uma nova palavra, OZECA. Por quê? 8 de maio de 2026, às 8 da manhã, em um campo de colza, ou seja, a colza não tem nada a ver com isso, simplesmente aconteceu assim. Perto de uma vila polonesa, aqui está o Zeca, uma aeronave caiu, sem explosivos, mas com inscrições em cirílico, a 20 quilômetros da fronteira da Polônia com a região de Kaliningrado, da Federação Russa. A Polônia fala em voz baixa, a OTAN fala ainda mais baixo. As grandes mídias mundiais não deram mais do que 3 parágrafos sobre isso. E agora vou lhes dizer o seguinte. Este é, talvez, o evento mais importante desta semana no mundo. Mais importante do que a visita de Trump a Pequim. Mais importante que os bombardeios no Líbano ou os testes de mísseis. Bem, do próprio Putin, claro. Vou explicar porquê em 1 minuto e no final do vídeo mostrarei o cenário que já está acontecendo agora. E porque até mesmo no Seja em Polonês tem medo de falar sobre isso em voz alta. Sim, ouçam até o fim, senhoras e senhores. Isso diz respeito a todos nós, inclusive aqueles que vivem em Los Angeles, Berlim, Tel Aviv. E pensam que a guerra na Europa está em algum lugar distante. Para entender a escala, é preciso lembrar. 15 de novembro de 2022, vila de Przewodów. Przewodów, Ełaku, Simdów, Dulodów, sudeste da Polônia. 2 vítimas de míssil. O primeiro pensamento nas capitais da OTAN. Trata-se de ataque russo a um membro da aliança. Bem, a Polônia acionou os caças de prontidão. Josep Borrell convocou uma reunião de emergência. Biden acordou Zelensky. Por 3 horas, o mundo esteve a 3 passos, por assim dizer, do artigo número 5. Depois descobriu-se que o míssil não era russo, mas ucraniano. Um destroço do S-300 que caiu durante uma tentativa de interceptação. Todos respiraram aliviados, desde então. Começaram a acontecer várias pequenas coisas. Pedaços de charrete na Roménia, destroços na Letônia, incursões acidentais, voos sobre a Estônia, caças russos sobre o Báltico. Sem transponders, aliás. Por um tempo, tudo era atribuído a erros de navegação. E depois veio setembro de 2025, aqui está o principal. Na noite de 9 para 10 de setembro de 2020, no território da Polônia, atenção, havia cerca de 20 drones de ataque russos. Aqui me vem à cabeça o número 23. Posso estar enganado, não é um destroço, não é um que entrou por acaso. Senhores, isso é um enxame. A OTAN enviou caças. Holandeses, poloneses e italianos derrubaram 4. Pela primeira vez, aviões da OTAN atacaram alvos reais em seu próprio território. Nem em exercícios, nem na Síria. Sobre a Polônia. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, chamou isso de ato de guerra. O vice-primeiro-ministro, Radosław Sikorski, declarou um ataque sem precedentes ao território da Polônia e ao território da OTAN.
A Polônia ativou, bem, o artigo 4 e ainda não o 5 do Tratado do Atlântico Norte. Esse é o artigo de consultas que precede o artigo 5. Eles discutem se deve ser considerado um ataque, se é necessário agir e coisas do tipo. Já se passaram 5 dias. 14 de setembro, Romênia. Um Shahed 136 russo em seu espaço aéreo. Nada menos que 2 F-16 fazem a interceptação. Em resposta, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, em 12 de setembro, anuncia a Operação Eastern Sentry, que significa Sentinela do Leste. 2 F-16 estão constantemente nos céus da Polônia. Uma fragata dinamarquesa de defesa aérea no Báltico, não é? Um francês lá, Rafale, um alemão, acho que Eurofighter, e também um sistema americano antidrones Merops com inteligência artificial. Bem, enfim, um verdadeiro jardim de nacionalidades. Durante todo o ano de 2025, houve 18 violações confirmadas do espaço aéreo da OTAN pela Rússia. E nunca a OTAN entrou no território da Rússia. Ou seja, ou nós não cometemos erros ou não provocamos. O aumento, em comparação com 2024, foi de 200%, ou seja, 3 vezes mais em apenas um ano. E então chega maio de 2026. Voltamos ao campo com o RAPS. O drone entra no espaço aéreo polonês, cita o vice-ministro do interior da Polônia, Wiaczysław Szczepanski, em alta velocidade, pousou praticamente imediatamente após cruzar a fronteira. Bem, 20 milhas ou quilômetros, milhas, acho que sim. Não houve chance de interceptação. Disse isso então o Sr. Wiaczysław Szczepanski. Não houve chance de interceptação. Nem Shahed nem Geran, mas um drone com inscrições em cirílico, ou seja, bem, reconhecimento certo, sim, sem ogiva. A promotoria da cidade de Austin abriu uma investigação. Cruzamento ilegal do espaço aéreo da Polônia a partir da região de Kaliningrado. E agora aqui está a diferença fundamental que você precisa entender. Todos os incidentes anteriores, bem, aquele mesmo de Przewodow e setembro de 2025 na Romênia, foram drones Shahed perdidos, lançados da Rússia em direção à Ucrânia. A Rússia sempre podia dizer, nós estávamos mirando em Kharkiv, mas o vento levou. Mas essa é uma história completamente diferente. Esse foi lançado de Kaliningrado. Não para a Ucrânia, mas para a Polônia. Isso não foi levado pelo vento, isso é um reconhecimento direciona do território da OTAN. Quão rápido eles reagem, até onde pode voar sem ser notado e coisas do tipo, entende? Percebe a diferença, né? Isso não é um detalhe, é simplesmente o próximo passo. E o curioso é que a Polônia quase não fala sobre isso. Os jornais locais noticiaram, mas no Sejm não há escândalo. Na Estônia, na Lituânia, os comentários apareceram, mas quase nada. Bruxelas, só algumas linhas. Presidente da Polônia, Karol Nawrocki. Nenhuma palavra. O primeiro-ministro Tusk novamente não disse uma palavra, como diz o nosso velho ditado infantil. Ficou calado feito um peixe. Por que ficou calado? Vou contar em 1 minuto, mas primeiro vamos falar sobre você. Se você assistiu até aqui, até este minuto, até este segundo, por favor, deixe um like. Está. Isso não é para ajudar o algoritmo, é um ato de resistência. Quanto mais pessoas virem isso, menos serão aquelas que vão acordar no dia em que um verdadeiro Shahed chegar a uma escola polonesa e ficarão confusas perguntando, mas como assim? E por que ninguém avisou? Pois eu estou avisando, e vocês também avisam quando clicam em compartilhar, curtem, escrevem algum comentário e coisas do tipo. Em seguida, senhores, inscrevam-se no canal, inscrevam-se também no Roteiro para a Liberdade. Compartilhem este vídeo com parentes na Polônia, Lituânia, Alemanha, Israel e amigos na América. O assunto é sério demais para ser ignorado. E agora, o motivo pelo qual comecei este vídeo, na verdade, o que pode acontecer a seguir. E depois, como diziam na minha infância, sopa com gato? Até hoje não entendo o que isso queria dizer. Eu não sou vidente, sou analista. E por favor não me expliquem o que é sopa com gato. Quero continuar na ignorância. Pronto. Eu sou analista. Eu observo as opções e avalio quais são realistas, quais são possíveis e coisas do tipo. Aqui está o primeiro cenário, o mais assustador, mas não o mais provável, chamado pesadelo, opção pesadelo. O próximo voo de reconhecimento, ou o próximo que já não é de reconhecimento, mas sim de ataque.
Um Shahed com ogiva não cai em um campo de colza, mas sim em uma escola na Polônia. 20 crianças, 20 ou 120 crianças, ou em uma guarnição militar polonesa. 30 soldados. A Polônia agora está sob o presidente Neveronsky, um nacionalista, não um tolo, pragmático, exige oficialmente o artigo 5. 28 países da OTAN são obrigados a se reunir e, em geral, são obrigados a lutar. A probabilidade é baixa, mas não é zero. Putin está testando exatamente a linha vermelha, o limite vermelho, certo? Onde ela realmente está, e não apenas no papel. O segundo cenário, o mais provável. Então, artigo 4, sanções, discussões, que coisa assustadora. A Polônia exige novamente consultas com base no artigo 4, como em setembro. Bruxelas emite uma resolução, certamente com um grande selo. O Departamento de Estado faz uma declaração. Scholz e Merz faz uma ligação. A guerra na Ucrânia continua. Drones sobre a Polônia estão se tornando o novo normal. Assim como agora virou normal que na Letônia, 3 vezes por mês, Scholz e Merz encontre destroços. É como aquele sapo que foi jogado na água fervente, né? Cada pequena coisa na internet. A soma em 2 anos é uma catástrofe. Aqui, cenário 3. A Polônia age sozinha. O presidente Nawrocki é mais rígido do que Tusk. Já em setembro de 2025, os militares poloneses falavam sobre uma zona tampão sobre Kaliningrado, ou seja, sobre abater tudo o que se aproximasse da fronteira vindo de Kaliningrado de forma unilateral, sem coordenação com Bruxelas, porque a Polônia considera que sua segurança é mais importante do que boas relações com, e assim por diante. Se a Polônia fizer isso, haverá conflito aéreo direto com a Rússia. Não da OTAN polonesa. E aí todos os outros países da OTAN vão estar na posição de ou ajudar ou se esconder atrás do argumento nós sim, nós até que sim, mas esse é o cenário que em Berlim temem de forma quase histérica. Quarta opção. Posicionamento permanente de F-35 americanos na Polônia, na fronteira com Kaliningrado, ou seja, na verdade, o retorno de tudo aquilo que Obama tirou da Polônia, além do sistema israelense antidrones. Talvez até um Iron Dome feito especialmente para a Polônia. Os israelenses fariam isso com prazer, como se diz, por um preço razoável. Boatos sobre essas negociações já circulavam em 2024. Essa é uma opção de fortalecimento sem escalada. Kaliningrado está lentamente se tornando o pedaço mais isolado do território russo em toda a história. Agora, então, o corredor de Suwałki, uma faixa estreita de terra entre a Polônia, a Letônia e a Lituânia, é a única rota terrestre da Bielorrússia para Kaliningrado e está praticamente fechada para a logística militar russa. O quinto cenário, o mais, eu diria, traiçoeiro. Putin usa isso contra o Ocidente. O Kremlin desenvolve a narrativa. A Polônia derrubou nosso balão meteorológico civil, a Polônia está preparando uma provocação, a OTAN está agredindo Kaliningrado e, atenção, ela mesma ataca o território polonês. Declara isso como uma resposta ao ataque, dizendo que não fomos nós que atacamos, o artigo 5 não se aplica, isso é uma resposta ao ataque deles. E isso está totalmente de acordo com a lógica do Kremlin. Propaganda da máquina de propaganda, não é a primeira vez. Primeiro provocar e depois, naturalmente, acusar a vítima de todos os pecados. E agora o mais importante, algo que quase ninguém relaciona, digamos assim, mas está acontecendo exatamente nestes dias, agora mesmo. Bem, por que de repente? Significa que veio uma ordem do Kremlin. Sim, nós exportamos. Sim, sem dúvida nenhuma. É mesmo? Afinal, isso não é o Irã, onde os comandantes de campo decidem alguma coisa. Trump chega a Pequim em 13 de maio para se encontrar com Xi, não com Xi, mas com Xi, para conversar. Atenção, sobre o que eles vão conversar? Bem, sobre o Irã, sobre Taiwan e sobre, você está certo, sobre a Rússia. O objetivo de Trump é convencer Xi a pressionar Putin para acabar com a guerra na Ucrânia. De novo, não é que o Trump queira isso tanto assim, certo? Bem, é que o Trump tem planos mundiais, planetários, e nesses planos não estão incluídos conflitos locais. E nesse momento, o que o Putin faz? Ele lança um drone, faz um reconhecimento sobre a Polônia a partir de Kaliningrado, sem dúvida não entrou por acaso, não, todo mundo entende? Não foi por acaso. O que é isso? Isso se chama assim, é um sinal, não é sobre a Polônia. Xi Jinping, o sinal é o seguinte: querido Xi, olha, eu posso, eu faço,
Trump diz, e eu faço. Se você me pressionar, eu vou fazer menos. E se você não pressionar? Então eu vou fazer o quanto você quiser. Quer caos na Europa, ao lado do seu principal parceiro econômico? Vamos lá? Uma partida de xadrez. Eu comecei este vídeo dizendo que essa notícia talvez seja a mais importante da semana. Agora, espero que você entenda o porquê. Não é apenas um drone no campo, né? É um teste do artigo 5 da OTAN. É um sinal de Putin para Xi, um dia antes da chegada de Trump. Mudança de doutrina em relação aos charredes aleatórios. Do teatro ucraniano para o reconhecimento direcionado do território da aliança a partir de Kaliningrado. A última chance do Ocidente de reagir antes que Moscou lance um ataque que já terá vítimas. Bom, inscrevam-se, senhoras e senhores, não se esqueçam, deixem um like, compartilhem. Para 3 pessoas, não 5, apenas aquelas que vocês acham inteligentes. Pensem bem, quem vocês consideram as pessoas mais inteligentes entre aquelas que vocês têm na sua lista? E escrevam nos comentários uma frase. Qual desses 5 cenários, na sua opinião, está acontecendo? Eu, pessoalmente, leio os comentários. Tento responder aos mais interessantes. Agora, o roteiro para a liberdade. Inscreva-se também, porque da próxima vez que um destroço de drone cair em um campo de canola, ou bem, não em um campo ou com canola, alguém precisa estar no ar para contar a verdade para vocês. 20 quilômetros de Kaliningrado, 8 de maio. Nos últimos 2 minutos deste vídeo, vou falar sobre uma única civilização em toda a história mundial, que pegou a mesma criança de 7 anos, aplicou a mesma fórmula antiga sobre a qual falei para vocês e obteve um resultado completamente oposto. Não criou um escravo, nem um soldado, mas sim uma pessoa versátil, talentosa e criativa. E todo tirano se manifesta. Por isso, e não só por isso, ela foi odiada ao longo da história, porque só ela sabe como derrotar esse esquema. Se você desligar este vídeo no meio, vai continuar vivendo com o neto roubado. Vamos lá? Sim. A neurociência moderna confirma isso. Até os 7 anos, o cérebro da criança é uma esponja sem filtro. O córtex pré-frontal, acho que é assim que se chama, né? Espero muito ter falado certo, traduzido em inglês. Essa parte do cérebro que é responsável pelo pensamento crítico, pela dúvida, pelo espera aí, será que isso é verdade? Ainda não está madura nessa idade. Ela só amadurece por volta dos 20 a 25 anos, mais ou menos, né? 25 para alguns. E a estrutura básica da personalidade, aquilo que a criança vai considerar como seu, como verdade, como norma para o resto da vida, se forma até os 7 anos de idade. E o pensamento crítico se forma, bem, para muitos, só aos 25 anos se é que se forma, né? Os biólogos chamam isso de imprinting. Konrad Lorenz provou. Nos gansos, o filhote que vê qualquer ser em movimento nas primeiras horas após o nascimento, seja um ganso, uma pessoa, uma bolinha amarrada numa corda, vai considerar isso como mãe até a morte. É engraçado, claro, mas também trágico, especialmente quando se trata de uma criança humana. A mesma coisa. Até os 7 anos você pode colocar qualquer coisa. Depois dos 7 você só discute. Mamelucos, século XIII, Cairo. Mamelucos. Não sei exatamente como vocês os chamavam. O sultão comprava meninos, circassianos, turcos, eslavos, separava-os de suas famílias e os convertia ao islamismo. 20 anos de treinamento rigoroso e, no final, uma guarda de elite. Sem ajuda, sem mãe, sem pai, sem língua nativa, leais apenas ao sultão pessoalmente. Os mamelucos governaram o Egito por 267 anos. Os melhores guerreiros de sua época, eles nunca, nenhuma vez sequer, traíram. Janízaros, Império Otomano. O mesmo esquema. Meninos cristãos dos Balcãs, na mesma idade, eram tirados dos pais, levados para Istambul, convertidos ao Islã e transformados na guarda pessoal do sultão. Durante 300 anos, a dinastia otomana se apoiou nessas crianças. Esparta, aliás. Sim, com 7 anos de idade, o menino era tirado da família. Aos 20 anos, já era uma máquina de matar. Hitlerjugend. Vê como passamos de Esparta para cá, né? 8 milhões de crianças. Em 45 eles morriam com armas antitanque nas ruas de Berlim por um homem que nunca tinham conhecido pessoalmente. Os pioneiros vermelhos de Mao. 6 anos. Lenço vermelho, juramento, pequeno livro vermelho.
20 anos depois, os guardas vermelhos espancavam seus próprios professores, denunciavam os pais. Que Pavlik, Morozov, que nada. Enterravam os próprios pais vivos. 13 milhões morreram na Revolução Cultural. Pol Pot, no Camboja. Isso nem era uma escola construída. Ele a explodiu. Ele achava que adultos com mais de 25 anos, esses mesmos 25 anos, estavam perdidos para a Revolução. Bem, eles já tinham uma consciência crítica de alguma forma. Ele pegava crianças das aldeias. Com 11 ou 12 anos, aos 14, eles já guardavam uma prisão de tortura. Aos 15, matavam seus professores com uma enxada. 1.700.000 mortos. Os carrascos eram crianças. Khomeini? Irã. Anos 80, guerra com o Iraque. Ayatollah enviou. Quando eu soube, fiquei chocado. Cerca de 100 mil meninos Basiji atravessaram campos minados. Cada um tinha uma chave de plástico pendurada no pescoço. Chave do paraíso. Entregue pessoalmente pelo imã. As crianças que morriam tinham absoluta certeza de que Allah as encontraria pessoalmente nos portões. Até os 7 anos foi incutido neles uma coisa. O martírio está acima da vida. A morte é mais valiosa aos olhos de Allah do que a vida. Bobagem à escurumínia. Ouçam com atenção. Essa é uma história pouco conhecida, mas a mais reveladora. Crianças de orfanatos. Desde bebês, não de famílias, repare, de orfanatos. Onde a criança não tem ninguém. Eram treinados desde os 3 ou 4 anos. Esporte, ginástica, devoção ao partido. Cresciam para ser a guarda pessoal de Ceausescu. Eles o chamavam de pai. Papai. Todos eles o chamavam assim. E em dezembro de 89, quando toda a Romênia se levantou, quando a Securitate acorreu, quando os generais traíram, esses caras, os órfãos, ou seja, o papai, defenderam Ceausescu até o fim. Todos morreram. Eles atiraram no próprio povo por um homem que nenhum deles jamais escolheu, porque foram entregues antes dos 7 anos de idade. Fizeram eles crerem que esse era o pai deles. Uma regularidade, tá vendo? As épocas são diferentes, as religiões são diferentes, as ideologias são diferentes, mas a idade é sempre a mesma. E antes de chegarmos ao Putin, olhe para onde a imprensa oficialmente não quer olhar. Gaza. Tecnogaza. Hamas. Idade, 3 ou 4 anos, jardim de infância. Festa de formatura. Um menino em uniforme militar completo, com um cinto de homem-bomba de brinquedo no peito. Recita um poema. Quando eu crescer, vou matar um judeu. Os pais aplaudem entusiasmados, gravando com o celular, postam no TikTok. A professora bate palmas e sorri de felicidade. E a criança tem 4 anos. Aos 14 ela estará completamente pronta. E aos 20 vai para a fronteira em 7 de outubro e faz aquilo para o que foi preparada durante 16 anos seguidos. Isso não é radicalização, isso é um exame final. Hezbollah, Líbano, os escoteiros do Imam Mahdi. 60 mil crianças, uniforme. Treinamento de tiro antes dos 12 anos, ISIS, nos anos do califado. Eles chamavam de leõezinhos do califado. Era assim que eram chamados, 5 anos de idade. Então, 5 anos aos 10, aos 3, crianças que completavam 4 ou 5 anos recebiam facas e colocavam um prisioneiro de joelhos. E pediam. E diziam para a criança cortar o pescoço dele. E a criança, com entusiasmo, porque todos aplaudiam, comemoravam, cortava o pescoço da pessoa. Em vídeo. E agora olhe nos meus olhos. O Ocidente paga por isso. Livros didáticos onde Israel não existe no mapa. Livros didáticos onde a jihad é uma disciplina de ética. Seus impostos, aliás, americanos e europeus. Isso é financiado com o dinheiro que vocês, senhores, ganham e entregam ao seu governo. Não tem como não entregar. Eles pegam de qualquer jeito. Eu entendo, certo? Pronto, e agora, o dia de hoje. 12 de maio de 2026, eu abro as notícias da manhã e leio: Putin gastou 677 milhões de dólares na militarização dos estudantes russos. Drones, uniformes, cursos ideológicos desde a primeira série e Unarmia. 1.800.000 crianças. Movimento dos primeiros, 4.700.000. Retrato pessoal de Putin. Fundado em 18 de dezembro de 1922, o presidente do Conselho Curador é Putin, pessoalmente. A idade de ingresso você já adivinhou.
6 anos, desde setembro de 1922. Toda segunda-feira, em cada escola russa, começa com o hasteamento da bandeira e a aula chamada Conversas sobre o que importa. O que é importante? 45 minutos. 45 minutos em que uma criança de 6 anos de idade é ensinada que a Ucrânia é um Estado nazista. A Ucrânia é um Estado nazista. O Ocidente sonha em destruir a Rússia. Vocês, nós, todos nós, seus pais. Eles querem destruir o nosso divino dente de leão, Putin. Stalin era sábio. Gorbachev foi um traidor. A partir de setembro de 2026, um livro didático único, só um, para todo o país. Reescrito por Medinsky, assistente de Putin. As aulas de inglês estão sendo reduzidas. Estão adicionando cultura espiritual e moral da Rússia. Muito bem. E o mais assustador, 600 mil crianças ucranianas, talvez eu esteja errando os números? Crianças sequestradas dos territórios ocupados já foram recrutadas pelo exército juvenil e por movimentos de direita. Têm seus sobrenomes e passaportes alterados e dizem às mães que seus filhos morreram. O Tribunal Penal Internacional emitiu mandado de prisão contra Putin por isso. Por roubo de crianças. Mamelucos, janízaros, órfãos de Ceausescu, crianças de Putin. A idade é a mesma, o método é o mesmo. O objetivo? O mesmo. Exatamente o mesmo objetivo. Pronto? Se você ouviu até esse momento, deixe um like. Por favor, inscreva-se. Isso não é uma reverência ao algoritmo do YouTube. Quanto mais pessoas assistirem a este vídeo, menos pais e avós entregarão seus filhos ao sistema por ignorância. Eles pelo menos vão saber que precisam fazer alguma coisa, talvez. Ou então vão procurar na internet para descobrir o que fazer. Escreva nos comentários o que fizeram com seus pais, se você souber. Havia outubristas na sua família? Eu fui um outubrista. Cheguei em casa. Abri o casaco. Lá estava a estrela dos outubristas. E uma vez na vida meu avô gritou comigo. Sai da minha frente. Eu chorei tanto. Certo. Quem foi fuzilado? Quem foi exilado na sua família? Quem silenciou? A memória é a única coisa que temos. Ela precisa ser transmitida. Deve ser compartilhada. Especialmente com as crianças. Agora vai ser bem desagradável, porque vocês pensam, isso é com eles, com Putin, com o Hamas, com Kim na Coreia. Mas nós estamos no livre Ocidente. Na época do Obama, o Ministério da Educação Federal obrigou todos os estados a padronizarem o currículo escolar. Uniformização. Algo que os Estados Unidos nunca conheceram antes. Você acha que porque depois Trump e os republicanos tentaram destruir e jogar no lixo o Ministério da Educação para que isso nunca mais acontecesse, com Biden, o conselho escolar no condado de Loudoun, Virgínia, esconde dos pais que sua filha de 14 anos está fazendo uma transição social para menino. A professora sabe, o psicólogo sabe, o assistente social sabe, os únicos que não sabem são os pais. E, por ordem superior, eles não tinham o direito de informar os pais. Quem decidiu que não tem esse direito? O Estado. Quem se colocou entre mãe e filha? O Estado. Em 1921, a Associação Nacional dos Conselhos Escolares dos Estados Unidos escreveu uma carta ao Departamento de Justiça, na qual chamou os pais que protestavam nas reuniões escolares de terroristas internos. O ministro da Justiça, Merrick Garland, assinou uma diretriz para o FBI monitorar. A carta foi retirada. Não há diretriz. Continuaram a monitorar. Chamavam, ou seja, né, as pessoas tinham processos contra elas em algum lugar onde não conseguiam verificar e excluir esses nomes, onde estava escrito que eram terroristas. Projeto 1619. Artigo do New York Times. Anunciando que a verdadeira data de fundação da América não é 1776, quando os pais fundadores assinaram a Declaração. De independência, claro, a Declaração. E sim, 1619, quando os primeiros escravos africanos foram trazidos para a Virgínia. Ou seja, esse é o começo da América. Mas em 4 anos de Biden, isso se tornou parte do currículo em milhares de distritos escolares. Seu neto da 5ª série aprende que Washington era racista. Lincoln não era radical o bastante. Fechamento das escolas na Covid. Quanto tempo foi? 1 ano e meio, quase 2. Isso causou o maior fracasso no desempenho escolar das crianças americanas em toda a história das medições. Os mais pobres foram os mais afetados e não foi Putin quem causou isso.
Nem o Hamas, nem mesmo o Hezbollah fizeram isso. Quem fez isso foram os sindicatos dos professores americanos em parceria com a administração Biden. Esqueça o Biden, o Partido Democrata. Isso não é a juventude hitlerista. Um pai americano pode transferir o filho para a escola particular. Você pode escolher ensino domiciliar, votar e mudar o governo, como os americanos fizeram em 1924. Somos gratos a eles por isso. Mas a direção é a mesma. A idade de aplicação é a mesma, 6, no máximo 7 anos. O princípio é o mesmo. O Estado se coloca, bem, como uma parede entre os pais e os filhos. Se não percebem isso, senhores, desculpem, mas já foram influenciados. Não quero ofender, apenas abram os olhos. E agora aquilo que prometi no começo. Atenção, 3.000 anos atrás. Em uma pequena tribo na margem leste do mar Mediterrâneo, aconteceu algo que nunca mais se repetiu em nenhum lugar da história mundial. Essa tribo levou seus filhos na mesma idade, de 2 a 6 anos, e começou a fazer com eles o que nenhum outro povo jamais fez. Para eles, as crianças pararam de dar respostas. Começaram a lhes fazer perguntas. Eles começaram a ser ensinados a fazer perguntas. Estou falando dos judeus e do Talmud. Abra qualquer página e veja o que encontra lá. Bem, o quê? Um catecismo? Não. Não é a verdade absoluta. Apenas uma discussão será apresentada. A escola de Hillel discute com a escola de Shammai. A discussão está registrada. Ambas as opiniões foram preservadas. Em uma página ao lado, um estudante de 5, 6, 7 anos ouve enquanto homens adultos discutem e o ensinam. Tenha sua própria opinião. Forme sua própria opinião. Conteste. Descubra. Dê um exemplo. Pergunte. E se for assim? A vida não ficava mais fácil. O rabino Hillel disse: não faça ao próximo o que é odioso para você. Essa é toda a Torá. O resto são apenas comentários. Vá e aprenda. Vá e aprenda. Não vá e obedeça. Vá e marche. Não. Não vá e denuncie seu pai. Vá e estude. A idade é a mesma que a do Putin. Inteligência, ouvido. Para mim, 6, 7, 5, 4. O método é exatamente o oposto. Ensinar a perguntar, não dar resposta pronta. E veja o resultado. 0,2% da população do planeta são judeus. What? 22%. 22% dos prêmios Nobel. Eu sei que na ciência é cerca de 30%. No total, para ser sincero, eu não sei. Laureados com o Nobel. Na ciência, cerca de 30% são judeus. Israel, um país menor que o estado de Nova Jersey, cercado por milhões de inimigos, sob constante ataque de foguetes, registra mais patentes per capita do que qualquer outro país do mundo. Tem mais startups per capita do que os Estados Unidos da América. Por quê? Jeans. Eu conheço pessoalmente um judeu que emigrou da URSS que durante o regime soviético tinha medo até de falar, e 10 anos depois, em Boston, ganhou o prêmio Nobel. Os genes são os mesmos, só que por algum motivo lá acontece. E aqui não. Sim, a liberdade é diferente. E o principal é que uma antiga programação começou a funcionar. Lá era preciso ter medo de fazer perguntas. E aqui pode fazer quantas perguntas quiser. Pode duvidar o quanto quiser. Pode discordar o quanto quiser. Isso é problema seu. Talvez ninguém vá te ouvir. Isso é outra história. Mas discordar, você pode o quanto quiser. Todo tirano na história sabia disso. É exatamente por isso que todo tirano na história odiava esse povo. Judeus, Hitler, Stalin, Khomeini, Hamas, professores americanos progressistas modernos explicando aos calouros que Israel é um império. E todos eles têm a mesma origem. Porque o método judaico de educação da criança até os 7 anos é a única vacina comprovada na história contra o método deles. Zambira. Eu não sei como chamá-lo com mais precisão. Esmagar um povo que ensina uma criança pequena a fazer perguntas é a única maneira de um tirano sobreviver até a segunda geração. É por isso que eles tentam, há 3.000 anos seguidos, e já estão perdendo há 3.000 anos. Ouçam-me com atenção. O último minuto, eu prometo. Você
Todo mundo que está assistindo isso tem uma criança, um neto, um filho, um sobrinho, o menino do vizinho, pequeno, até 7 anos. Com o rosto aberto e a mente aberta. O relógio está correndo. Cada dia que você não investe nele, outra pessoa está investindo. Conversas sobre coisas importantes investem. O desenho animado investe. A enfermeira escolar da Virgínia, que esconde de você a transição social, investe. O algoritmo do TikTok, escrito em Pequim, investe das 6 da manhã até a meia-noite. Todos os dias. Todo santo dia. E só você. Ele ainda é pequeno. A escola vai resolver. A escola vai resolver. A escola vai resolver. Andrew Gallams, astrofísico, fundador da ciência da força de vontade. Um homem cujo nome você vai ouvir muitas vezes neste canal. Ele formulou da seguinte maneira: o Estado não cria nada. Só os indivíduos criam. O Estado pode ou proteger as condições em que o indivíduo cria ou destruí-las. Todo regime que tira uma criança de seus pais até os 7 anos de idade, todo regime escolheu destruir. Há uma sociedade baseada na regra de ouro. É isso que propomos. Uma sociedade em que a criança, até os 7 anos, recebe não Keith Hayes, mas Hillel. Não faça ao próximo o que você não gostaria que fizessem com você. 8 palavras. Vá e aprenda. 3 palavras. 11 palavras diante da criança deles. Até os 7 anos e o tirano perde o país. Para sempre. Senhores, inscrevam-se neste canal e assinem o roteiro para a liberdade. Encaminhe este vídeo para cada mãe e cada pai, para cada avó, para cada avô que você conhece. Para cada um e cada uma, e se possível hoje, porque o mesmo Hillel, um homem genial, infelizmente restou tão pouco dele, ele conseguia dizer uma frase e encerrar o assunto. Disse o seguinte: se não eu, então quem? Se não agora, então quando? O mesmo vale para vocês. Se não for você, então quem? Se não for agora, então quando? Pense nisso. Porque vocês têm uma escolha. Ou vocês ensinam essa criança, ou outra pessoa vai ensiná-la. E não há terceira opção. Senhores, se vocês prestarem atenção, atrás de mim estão livros. Este é o Talmud babilônico. Claro, o mais impressionante é lê-lo no original, ou então em tradução. Mas nem todos podem fazer isso. Nem todos têm tempo, nem todos têm paciência, nem todos terão oportunidade. Mas todos, cada um de vocês, tem a oportunidade de ensinar a criança a fazer perguntas. E isso, eu acho, é o mais importante. O que vocês podem dar àqueles que são queridos para vocês? A habilidade de fazer perguntas. O interesse em fazer perguntas. A necessidade de fazer perguntas. Façam do seu filho uma verdadeira metralhadora de perguntas. É isso. Até a próxima. Até logo.